que hoje eu fico pensando muito sobre como que parece que o tempo passa muito rápido. Só que eu acabei de pensar numa hipótese que talvez explique isso, que tenha muito menos a ver com realmente passar rápido do que propriamente com alguma coisa, sei lá, que é tipo assim. A gente fala que quando a gente era criança a gente achava que o tempo passava muito devagar. E hoje eu tava refletindo que eu tava achando que eu tava em 17 de fevereiro, mas me caiu a ficha que é março já. Porque eu tô na faculdade, veja só. E aí, tipo assim, eu fiquei preocupado de pensar nisso, só que eu comecei a pensar em outra coisa. Um carro do nada às 11 horas. Não vai focar. Ó, 11h38. De uma terça-feira. Eu na faculdade. Mas enfim, é porque a teoria que eu pensei foi que quando eu era criança, pelo menos da minha parte, né, no caso, eu não pensava no tempo. Eu não pensava assim, nossa, faz X tempo que aquilo aconteceu. Pra mim, eu pensava, ou faz muito tempo ou faz pouco tempo. Tipo, e agora, hoje em dia, eu consigo meio que pensar de uma forma quantitativa. Pensar assim, aqui é a biblioteca. Pensar, faz 2 anos que eu entrei aqui na faculdade, agora em março. 3. Não, 2 anos. E aí, tipo assim, hoje, por pensar que eu consigo quantificar, eu lembro também das coisas do passado com muita nitidez. Então, tipo assim, quando eu paro pra pensar que faz 2 anos que eu tô na faculdade, e eu lembro do primeiro dia que eu tava aqui, que eu não conhecia lugar nenhum, me bate um desespero de pensar que realmente o tempo tá voando, mas não porque o tempo começou a correr mais rápido, mas porque eu parei de ver o tempo passar. Quando eu tô numa aula chata, eu fico pensando assim, nossa, ainda é 10 horas. Mas eu penso ao mesmo tempo, no fim do dia eu vou pensar, eu não vou nem lembrar que esse tempo passou. Eu acho, tipo assim, a questão que eu tava vendo era uma espécie de militância, né? Sobre o calendário. Eu acho que foi o Bourdieu que falou, o moço falou que foi o Bourdieu, que quem define o calendário é quem define a memória da pessoa. Quem tem poder sobre o calendário tem poder sobre a memória de alguém. Porque você lembra, pelo menos na época dele, tu lembrava do ano pelo que você fez no Natal, pelo que você fez no Ano Novo e tal. Só que eu ficava pensando assim, faz sentido pensar desse modo? E o pior é que, tipo, de certo modo faz sentido, porque eu lembro nitidamente como foi o meu primeiro dia, mas o segundo não. Porque o primeiro atribui um significado, tal como quem define o calendário atribui significado a um dia específico. Então, tipo assim, eu não lembro o que eu fiz hoje, o que eu estudei hoje de manhã. Mas hoje, pra mim, agora, passou rápido. Eu lembro que quando dava umas 10 horas, eu tava assim, gente, ainda são 10 horas. E aí agora já são 11h40. E eu tô muito chocado de pensar que é o Cefer. Então, tipo assim, não é que o tempo começa a correr quando a gente fica velho, é que a gente começa a perceber o tempo de uma forma diferente. A gente começa a romantizar o passado como algo que passa rápido, quando o passado é um presente que não passa. Não sei se deu pra entender, mas enfim, eu achei isso engraçado de comentar. E é só isso mesmo que eu tinha pra falar.